Bom, falando desse primeiro tempo, mas primeiramente eu vou pedir seu like, eu quero que vocês se inscrevam no canal, participem conosco. Eu vou fazer o primeiro tempo, o Didé vai fazer o segundo e sapeca aí no like para ajudar o canal, tá bom? Falar desse primeiro tempo do Palmeiras, eu resulto em 3 períodos ali. O primeiro período o Palmeiras pressionou muito, em 20 segundos o Palmeiras já quase resultou em gol. Logo em seguida o Palmeiras teve um gol anulado, muitos estão discutindo que foi, valeu, não valeu, mas eu vi a arbitragem um pouco perdida. Depois do gol anulado, parece que ele tinha dado, depois ele não tinha dado, olhou para o bandeirinha, ficou meio confuso, enfim, teve que ir ao VAR e depois anulou esse gol. Mas logo em seguida houve um equilíbrio, o Bragantino começou a trabalhar bem a bola e parece que começou a entrar no jogo. Depois disso o Palmeiras teve mais um gol anulado, que depois de ser anulado, começou a pressionar e logo em seguida resultou um gol, uma jogada muito bem trabalhada. Aliás, a gente tem que bater palma pro Abel, várias jogadas ensaiadas, várias jogadas que mostram muito perigo e onde resulta muito em gols, né? A maioria dos gols do Palmeiras nesse ano, principalmente, são de jogadas trabalhadas e ensaiadas. Isso que é bom, ter um técnico que fica muito tempo no time, faz com que o time comece a jogar e essas jogadas ensaiadas, essas jogadas trabalhadas, é dedo do técnico, e o técnico, com o tempo de trabalhar, consegue passar isso para os jogadores. E foi um dos técnicos que ficou mais tempo no clube, tem esse resultado, e no Brasileirão ele e o do Bragantino foram os dois técnicos que mais perduraram aí. E depois disso, o Palmeiras, uma jogada do Rony, resultou em falta. O Léo fez uma falta boba, aliás, o Bragantino batendo muita cabeça na defesa, e o Palmeiras pressionou e fez o gol numa jogada do Scarpa, e o Danilo sapecou e fez um gol muito bonito. Mais um gol do Danilo, na semana que ele foi contemplado aí para ir para a seleção brasileira, ele faz 2 gols, ó que bacana. E o Palmeiras logo em seguida começou a cadenciar, esperando o Bragantino chegar. Foi assim que acabou o primeiro tempo, e agora o Didé vem com o segundo tempo, e eu tenho certeza que vai ter mais novidades, e se Deus quiser, vai ter mais gol. Fica com o Didé aí, gente, tamo junto, sapeca no like, e Didé, é sua vez. E aí, tio Zé, canal Verdão MVC na área, chegando no pós-jogo, saindo agora aqui ó, do Allianz Parque. O Palmeiras venceu o Bragantino por 2-0, um jogo difícil, um jogo duro, como a gente já previa no pré-jogo. O primeiro tempo, Palmeiras com bastante intensidade, bastante oportunidades, e acabou fazendo um gol com o Rony, mas o árbitro anulou. Aí depois o Danilo concluiu de cabeça também, uma jogada perigosa do Palmeiras. E o primeiro tempo o Palmeiras foi muito intenso, não deu muitas oportunidades ao Bragantino, e poderia ter saído com um placar até maior que 1-0. E no segundo tempo o Bragantino fez algumas alterações de peso, né? O Arthur entrou, o Ítalo entrou, o Luan Cândido entrou, e com isso empurrou o Palmeiras um pouco para trás. O Palmeiras sentiu também um pouco de cansaço, na minha visão, e cadenciou um pouco mais o jogo, ficou marcando bastante no seu campo de defesa. Mas o Bragantino também não teve tantas oportunidades assim, teve bastante posse de bola, mas não teve tantas oportunidades para empatar o jogo, não. E o Palmeiras tocou a bola, o Abel fez algumas substituições na metade aí do segundo tempo, e o Palmeiras conseguiu cadenciar bem o jogo, conseguiu tocar bastante a bola, não sofreu tanta pressão mesmo, a posse de bola sendo maior do Bragantino no segundo tempo. E já no final do jogo, o goleiro Cleiton foi para a área tentar um empate nos acréscimos, e nesse contra-ataque o Breno sofreu pênalti, né? E mais uma vez o Rafael Veiga, com qualidade, decretou 2-0 aí. O Palmeiras finalmente ganha a primeira no Brasileiro dentro do Allianz, e subimos um pouquinho na tabela. E é isso aí, vamos embora para casa, tamo junto e é nóis. De jogo, como o Didé falou, o Palmeiras ganhou, e ganhou bem, na minha opinião. Jogou de igual para igual com o Red Bull. Para muitos, o Red Bull é um dos times mais fortes do campeonato, para muitos, né? Mas a gente sabe a fragilidade, o Abel trabalhou muito bem,
E na coletiva do Abel, o Abel revelou algumas coisas que eu acho interessante, até mesmo relacionada à contratação e ao elenco, que todo mundo fala que é curto, que eu acho também que é curto. E falando também sobre o ataque do Palmeiras, que realmente precisa de um jogador. Então não somos loucos, o Palmeiras realmente precisa de um jogador. E fiquem com a coletiva, os melhores momentos, eu separei alguns melhores momentos aí para vocês desfrutarem a aula do Abel. É importante para o Palmeiras porque conquista a primeira vitória no Allianz nesse Campeonato Brasileiro. Foi contra o Corinthians, mas na Arena Barueri a primeira. E há um cenário diferente nesse início de Campeonato Brasileiro, porque antes da competição todo mundo falava em Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Nenhuma dessas equipes de fato já conseguiu engatar nesse início de competição. Vocês internamente olham para isso também e essa disputa mais aberta até o final da temporada por esse título do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Não sei, já vos disse que depois de ganharmos as competições que ganhamos, não sei o que é que será o futuro. Somos candidatos a ganhar o próximo jogo. É a única coisa que vos posso dizer. Não sei. Já vos disse que em função, já repeti isso várias vezes, o que é que vai acontecer no futuro, eu não sei. Já vos falei várias vezes da densidade competitiva, de recursos importantes que temos que vamos ficar sem, não sei. Da quantidade de jogos, vamos testar os nossos limites. E o futuro, nem quero imaginar muito qual seja o futuro, porque eu não o consigo controlar, mas vai ser uma experiência nova, experiência e conhecimento, perceber como é que um elenco consegue responder a jogos de tão elevada exigência, um clube que já ganhou títulos este ano, que está a lutar por mais 3 competições. Não sei como é que vai ser, não sei. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Hoje você se tornou o 10º técnico do Palmeiras que mais comandou jogos pelo Verdão, com 123 partidas. Hoje o Palmeiras chegou a 150 vitórias no Allianz Parque. Queria que você falasse, sobre a importância desses números, o tempo que você tem passado aqui no Palmeiras e conquistando, marcas expressivas no comando técnico do time. Honestamente, para mim, vale 0. Não é isso que vocês vivem muito aqui. Fomos, é passado. Fomos, pertence ao passado. E o futebol vive-se no presente. Fomos isto, fomos aquilo, ganhámos. Isso é tudo passado. Faz parte da história do museu. Parabéns para a história, mas eu e os meus jogadores vivemos do aqui e do agora, do presente. É assim que eu penso. O resto são números. Eu não vivo de números, vivo de trabalho e dedicação e recuperar os meus jogadores e eu próprio, porque nós falamos pouco do desgaste mental. Falamos muito pouco disso. E isso é fundamental para que os jogadores consigam chegar e os treinadores aos jogos e tomar boas decisões. Mas seguimos. Números, para mim, eu nunca fui bom a matemática. Sinceramente, nunca fui. Era sempre... Pedia ajuda, às vezes cabulava. Nunca fui bom a matemática, eu não sou bom de números. Abel, André Galvão, SBT. Vou te perguntar sobre um tema que essa semana foi muito comentado, que foi a convocação da seleção. Você tem muito a ver com o crescimento destes 2 jogadores que estão sendo muito comentados hoje, o Danilo e o Rafael Veiga. O Danilo foi chamado, o Veiga não. A torcida ficou na bronca, tem muita gente na bronca, acreditando que o Veiga também mereceria uma chance na seleção. Eu gostaria que você comentasse a respeito do assunto como treinador deles, como um treinador que foi tão importante na construção do que eles são hoje. E eu vou falar como treinador do Palmeiras, porque eu sou treinador do Palmeiras. A minha função enquanto treinador, porque ela é muito clara, é ensinar os jogadores, é ajudar os jogadores a que eles tirem o máximo de potencial de cada um. Essa é a minha função, esse é o meu trabalho. E, portanto, é isso que eu procuro dizer aos meus jogadores, para depois eles chegarem dentro de campo e fazer acontecer. São eles que fazem acontecer, são eles que ganham, são eles que perdem, sendo que no fim nós já sabemos que o treinador aqui é sempre, aqui não, em todo lado. É o paga o pato, não é? Como é que se diz aqui? Como é que é assim que se diz? E eu sei disso porque quando era jogador era assim, sobrava sempre para o treinador, mas a minha função na minha cabeça está muito clara. É ensinar os jogadores, é ajudar os jogadores e tirar o máximo de potencial deles para que depois eles dentro de campo façam o seu melhor. E eles, quando falam, o treinador não sou eu que faço acontecer. Não sou eu que corro, não sou eu que pressiono, não sou eu que passo. Não fui eu que fiz o golo do Danilo, não sou eu que faço as defesas do Everton, não sou eu que faço as assistências do Dudu, ou que sou eu que faço os penaltis do Veiga. São eles. A minha função é dizer-lhes a eles que sem trabalho duro, sem disciplina e de forma consistente, nós não vamos atingir nada, nem no futebol, nem na nossa vida. E, portanto, é isto que eu passo para eles. O resto
eu sou o treinador do Palmeiras e respeito muito os meus adversários, os meus treinadores, e cada um seguramente quando faz as suas escolhas, assim como eu hoje, uns vão gostar e outros não. E o Brasil tem muitos jogadores, tem muitos e bons jogadores, e acredito mesmo, quando todos deixarem de falar no Veiga tem que ir, ele vai, não sei quando, mas ele vai. Só tem que continuar a fazer o que faz, a jogar o que joga, a correr o que corre. É uma questão só de tempo. Agora, claro, se as pessoas começarem sempre a falar nisto, eu não sei como forma que pensa o selecionador. Eu tenho a certeza, se ele mantiver esta bitola, é só uma questão de tempo. Não é teimosia. O Tito tem muitos jogadores para escolher, como eu também os tenho. E tenho a certeza que todas as escolhas que ele faz, que é aquilo que eu faço, faz com o intuito daquilo que ele acha que é, no momento, agora, o melhor. O futuro a gente troca, e eu troco várias vezes. Abel, boa noite. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Abel, vitória importante, mas jogo difícil. Costumeiramente, esses confrontos diante do Red Bull Bragantino têm gerado alguns duelos mais duros. Especificamente falando da partida dessa noite, como tu analisaste as dificuldades que o Palmeiras teve e, de modo geral, como tu viste a atuação do time? Obrigada. Olha, em primeiro lugar, obrigado por me perguntar sobre o jogo, porque é por isso que eu estou aqui, para falar sobre o jogo. Aos 4 minutos nós já tínhamos 2 oportunidades flagrantes para fazer gol. Fizemos 3 golos na primeira parte, sendo que só um é que contou. Eu, muito honestamente, tirando os 7 remates fora da área do nosso adversário, eu não me lembro de uma oportunidade clara do nosso adversário. Eu não me lembro, mas ainda vou ver o jogo. E agora foi um jogo disputado. Vocês já disse várias vezes aqui o que eu gosto muito desta equipa. É uma equipa que vem dividir o jogo, não é uma equipa que passa a ser, é uma equipa que quer jogar. Eu fiquei maluco por 7 minutos de desconto, maluco. Fiquei doente, como é que com esta equipa que veio aqui disputar o jogo, jogar o jogo, dão 7 minutos, e com o Fluminense em casa, que passaram o jogo todo a mandar-se para o chão a fazer cera, e vejam o tempo que deram. Eu fiquei maluco. Não há problema. Sempre que houver 10 substituições é para dar 7 minutos, então que eu façam isso sempre. Eu não entendi os 7 minutos, eu não entendi. Fui perguntar, conseguem-me explicar porquê 7 minutos? Quando o Bragantino veio aqui disputar o jogo, veio jogar para ganhar, veio dividir o jogo, não veio jogar para não perder. O Bragantino veio aqui jogar para ganhar, não veio jogar para não perder. E contra o Fluminense deram, não sei, eu acho que foi 5 minutos, e neste deram 7. Fiquei maluco. Mas você não quer jogar? Queria. Então se hoje deram 7, no último jogo tinham-te dado 14. E foi isso que eu... Mas o resto, parabéns ao Bragantino, tem uma grande equipa, tem um excelente treinador, tem jogadores com talento. É uma equipa que joga sem muita pressão do resultado, joga para formar, para vender e potenciar. Mas gosto sempre e muito de jogar contra este tipo de equipas. Mas, na minha opinião, nós fomos justos vencedores. Acho que o segundo gol devia ter vindo muito mais cedo. Esta equipa é como um martelo. É vai e dá tudo até ao fim. E hoje foram 2, mas podiam ter sido mais. Foram detalhes que na primeira parte foi o... detalhes que não fez, nós não fizemos 3 golos, como disse, detalhes, mas na minha opinião uma boa partida. Abel, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Craque Neto. Apesar da convocação que é importante para esses atletas do Everton e também do Danilo, eles desfalcam o Palmeiras em 3 partidas. E hoje a CBF também negou o adiamento do jogo contra o Santos. Como que o Palmeiras sai prejudicado disso tudo? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu vou falar como treinador, porque eu sou treinador só. Eu já falei muitas vezes desde que cheguei sobre esse assunto. Não vou voltar a repetir. Tenho pessoas inteligentes à minha frente. Não vou voltar a repetir sempre a mesma coisa. O que é que eu penso disto? Já falei muitas vezes sobre isso. O que vos vou garantir é para quem está lá em casa que o Palmeiras vai continuar a jogar para ganhar. O Palmeiras vai continuar a jogar para ganhar. É isso que eu vos posso dizer. Se me perguntas, são 2 ou 3 recursos mais valiosos que temos? São. Ficar sem o Gomes, ficar sem o nosso Everton, ficar sem o Danilo, sendo que 2 deles são líderes e capitães desta equipa. Mas a minha opinião sobre isso, o ano passado houve um período que vocês me bateram, não é? Não sei se é por ser estrangeiro. Uns dizem que é por ser estrangeiro que tem benefícios. Outros dizem o contrário, por ser estrangeiro que leva na cabeça, não é? Mas houve um período e eu falei e disse muito claramente o que é que eu penso sobre isso. E não vou voltar a repetir, está bem? Boa tarde, boa noite, Abel. Se por um lado o Palmeiras teve essas notícias de que perderá jogadores importantes por um tempo, nessa semana teve uma notícia bastante positiva que foi o retorno gradual do Luan aos treinamentos, um jogador que
ficou aí já há mais de 3 meses sem jogar, um jogador fundamental, que já passou por muita coisa dentro do clube. Você acompanhou, inclusive, muito dessa trajetória de recuperação do jogador e agora passa por uma nova recuperação, não física apenas, mas imagino que mental, porque não deve ser fácil ver os seus colegas disputarem finais, enquanto você está lá se recuperando no departamento médico. Então, além da importância do retorno desse jogador, que deve acontecer em breve, inclusive se você puder falar sobre isso, quando você espera contar com ele, queria que você falasse sobre se você tem conversado com o Luan, como é que tem sido esse retorno gradual dele ao campo. Olha, falaste na palavra certa, gradual. Ele teve uma lesão grave, não sei se ele não vai ter que ficar mais 1 ou 2 semanas de fora, por essa gravidade e por nós termos que carregar a bateria dele física, para não haver outro retrocesso, porque ele durante o período de recuperação teve ali algumas recaídas. Foi uma lesão dura, difícil, e nós vamos avaliar muito bem, juntamente com o Núcleo de Saúde e Performance, se vamos acelerar essa recuperação ou vamos esperar mais um tempo até que ele ganhe esse condicionamento físico para poder estar disponível, para nos ajudar de forma consistente. Nós não queremos ver o Luan jogar daqui a 3 ou 4 dias e depois ficar sem ele. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele volte de forma consistente. E para aqueles que acham que a vida do jogador é fácil, acho que tu comentaste muito bem, muitas vezes, o quanto difícil é esta vida. Mas tem coisas boas também. Estou a falar do outro lado, porque às vezes aquilo que nos interessa, em tudo há o lado positivo e negativo. E eu depois escolho o que quero dizer. Se está tudo bem ou está tudo mal. Eu escolho o lado que quero. E a verdade é que o jogador passa muitas vezes por isso. É a vida do jogador, mas tem a competição para lutar com o colega da posição pelo lugar, tem a competição com o nosso adversário, tem as lesões, e portanto a vida do jogador não é fácil. Não é má. É isso que eu dizer. Não é fácil. Isto é tudo rosas. Não. As rosas são rosas, também têm espinhos. Não é? E portanto faz parte. E ele sabe perfeitamente que quando estiver disponível vai jogar como jogam os outros e vai ficar de fora como ficam os outros. Aqui não há, eu sempre disse desde que cheguei, eu preciso de todos, eu preciso deles todos, mas de um sozinho não, mas de todos preciso. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97, eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação à categoria de base. Muitos jogadores, a gente vê o Mike machucou, entrou o Garcia, o Piquerez fora, o Jorge, depois o Jorge saiu, entrou o Vanderlan. Como você consegue segurar a ansiedade desses meninos? Porque eles acabam criando uma expectativa para poder jogar. Como que é trabalhar? Porque o Palmeiras ultimamente tem lançado muitos jogadores bons. Olha, o Palmeiras definiu um caminho desde que eu cheguei, mas também tem objetivos muito claros. O Palmeiras tem que ganhar títulos, não é? E há um espaço, uma escada muito grande entre o sub-20 e a equipa principal do Palmeiras, e é preciso dar tempo. E nós achamos que olhamos para o Danilo e achamos que os jogadores da formação vão ser todos iguais ao Danilo. Não, o Danilo é um fora da caixa. O Danilo é um fora da curva. Não é? Eu comecei a jogar de forma regular como sénior aos 25, 26, e a maturidade competitiva normalmente aparece essas idades. O Veiga chegou aqui ao Palmeiras com que idade? Há 5 anos atrás. 5 anos atrás. E andou, e há 1, 2 anos atrás, acho que já foi com o Luxemburgo também, começou a jogar, e é o jogador que é hoje. E nós, vamos dizer a nossa verdade. A aposta na formação do Palmeiras para nós é fundamental. Mas isso não significa que não tenhamos que ir buscar jogadores experientes e de qualidade para os ajudar a formar. E vamos dizer o nosso elenco, para as pessoas que acham que o Palmeiras tem um elenco curto. Não, o Palmeiras tem um elenco curto porque acredita na base. Certo? Então, como goleiros temos Everton, Lomba, Vinícius e Mateus, sub-20. Como laterais, Rocha, Mike, Jorge, Piquerez, Garcia e Vanderlan. Como zagueiros, Luan, Gomes, Kusevic, Murilo, Naves e Freitas. Como médios, Danilo, Atuesta, Menino, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Jailson, Fabinho e Pedro Bicalho. Como pontas temos Dudu, Verón, Breno, Wesley, Jonathan e Giovanni. E esta aqui sim, é onde temos menos. Temos um centroavante emprestado, que é o Rony, que desde que eu cheguei ele era ponta, e ele está a fazer, se lhe perguntar a ele onde é que ele quer jogar, ele vai dizer: professor, eu gosto mais de jogar ali na 7. Tu gostas, mas a equipa precisa de ti ali. E o ano passado, quando eu estava aqui, veio uma oferta de 6 milhões de euros, não foi de reais, 6 milhões de euros para levar este jogador para a Europa. Eu pedi, por favor, não me tirem este jogador.
Uns gostam, outros não gostam. Eu amo ele. Eu amo ele. Rony, emprestado, Navarro e Gabriel Silva. Não é? Bom jogador, mas vai ter que ainda comer muito feijão com arroz. Muito feijão com arroz. Portanto, se nós olharmos para aqui, nós temos um elenco não é reduzido. E isto é um risco que o clube assumiu. E os nossos torcedores têm que entender isto. E a Leila e o Barros foram muito claros no início da época, deram uma entrevista aos dois, foram muito claros. E para que haja contratações e para que haja renovações, é preciso 4 partes quererem. Os clubes, ou o clube, o jogador, o empresário do jogador e a família. Está entendido? Não, só queria dizer-vos isto. Abel, é óbvio que cada treinador de futebol tem a sua convicção, o seu modo de enxergar o jogo, né? Então o Tite tem as convicções dele lá na seleção, você tem as suas aqui. Mas você, como especialista na matéria, você enxerga algum jogador do Brasil, jogando aqui ou lá fora, com a característica de jogo do Rafael Veiga? Eu já disse o que penso sobre ele e não vou estar a puxar mais o saco para ele, não é? Vocês sabem, não vou porque eu tenho mais outros jogadores que gosto também e alguns de vocês acham que eu falo com ele todos os dias e não preciso falar muito com ele. O que quero é rendimento, é o que eu quero dele. Respeito ele, admiro os outros jogadores, todos eles têm a minha admiração e o meu respeito e eu não sou experiente na matéria, eu tenho 43 anos e ainda sou juvenil nisto. Eu ainda sou, aqui juvenil, não é? Sou juvenil. Esse já é sénior, esses são sénior, já tem 60 anos, é nível sénior. E eu, com a idade que eu tenho, onde eu faço, sou juvenil ainda. Eu sou juvenil pela idade que tenho, ainda tenho muito para aprender, muito para crescer, muito para aprender com o futebol brasileiro, também já vos disse, e para melhorar, porque eu o que digo aos meus jogadores, ouço aquilo que eu digo, não é? Quando falo, estou a ouvir. A minha filosofia é ser melhor a cada dia, a cada treino, a cada jogo e ver os meus jogadores felizes. Essa é a minha missão. Tá?